Lord Byron, o verdadeiro Dom Juan. George Gordon Byron, 1788-1824, que se imortalizou como Lord Byron, foi um famoso poeta romântico. Nascido em Londres, no ano de 1788, aos 10 anos de idade recebeu inesperadamente o título de Sexto Barão de Byron e as propriedades de família por morte de um tio-avô. Apesar das origens aristocráticas, o pequeno George herdou dos ascendentes o temperamento indisciplinado, turbulento e selvagem. Tal não impediu, porém, de possuir desde muito cedo uma enorme capacidade para amar. Aos 8 anos, experimentou o seu primeiro caso de amor. Aos 12, apaixonou-se perdidamente por uma prima. E sofreu. Não podia suportar a angústia mental. No entanto, era de uma coragem física surpreendente. Possuía a valentia dos estoicos. Mesmo tendo nascido com um pé aleijado que o fazia cochear, dedicou-se à prática metódica de exercícios físicos. Andava a cavalo, jogava boxe, lutava, nadava, chegou a ser um dos melhores nadadores de Inglaterra. Praticava esgrima e atirava a pistola. Além disso, era um rapaz extremamente belo. Demoníaco, demasiado suscetível ao amor, mas belo. Para se manter elegante, deixava-se durante dias consecutivos quase morrer de fome. Depois, após um longo período de jejum, sucumbia ao apetite e mergulhava numa orgia gastronómica. A poesia era tão inevitável na sua vida como as suas inúmeras paixões. Era a eclosão natural de um louco dotado de uma pena divina. Aos 19 anos, quando Byron era estudante no Trinity College, em Cambridge, publicou o primeiro livro de versos, Hours of Idleness, que lhe mereceu favoráveis críticas, à exceção da que lhe foi consagrada pela Edinburgh Review, classificando o seu trabalho como a produção imatura de um diletante. Byron recebeu as apreciações desfavoráveis como uma ofensa pessoal e vingou-se dos críticos, compondo a sátira English Bards and Scott Reviewers. Já licenciado em letras, no ano de 1809 ocupou o lugar que lhe competia na Câmara dos Lordes. Porém, entediado, magoado por não lhe reconhecerem o gênio que tão claramente via em si mesmo, farto de Inglaterra, resolveu viajar e divertir-se. Andou cerca de 3 anos pela Europa, incluindo o nosso país, Portugal, e pelo Próximo Oriente. De regresso, ansioso por surpreender os seus compatriotas, o mundo, se possível, tanto com o negrume das suas ações como pelo brilho das suas ideias, publicou, em 1812, os cantos 1 e 2 de Child Arouse Pilgrimage. Neste trabalho escreveu poeticamente e ficticiamente as suas aventuras durante os cerca de 3 anos em que se entreteve a viajar. Disse verdades e mentiras, já que a modéstia nunca foi uma das suas virtudes. Não só exagerou muitos dos acontecimentos, como relatou o que se tinha passado e o que não se tinha passado. Seja como for, a narrativa teve um êxito imediato, tornando-se Byron subitamente famoso. A outra surpresa chegaria no ano de 1815, quando, para espanto geral, até mesmo para ele próprio, como cinicamente observou, Byron resolveu casar. Escolheu para esposa Anne Isabella Milbanke. Casaram, tiveram uma filha e separaram-se. Tudo no mesmo ano. Nesse ano de 1815. Embora os motivos da separação não tivessem nunca sido esclarecidos, sabe-se que no período em que estiveram juntos foram ambos extremamente infelizes. Além disso, não é de menosprezar o facto de o poeta não pertencer à classe de homens que assentam o juízo com o casamento. Conta-se que quando tomaram a carruagem após a cerimónia, o poeta disse à noiva: "Agora és minha mulher, e isso é suficiente para que te odeie. Mas se fosses mulher de um outro, isso bastaria para que te amasse." Louco. A acrescer esta inconveniente separação, intensificam-se os rumores acerca de uma relação incestuosa entre Byron e a sua meia-irmã Augusta Legge, a quem o prendia uma grande afeição. Uma avalanche de denúncias públicas desabou sobre o poeta. A puritana Inglaterra, que já tinha fechado os olhos a muitos dos seus deslizes, incluindo a sua poesia licenciosa, não lhe perdoaria esta imoralidade. Admiravam o seu trabalho,
mas detestavam a sua franqueza e o seu comportamento dissoluto. Pecar, acreditava o inglês da época, era uma necessidade humana, mas falar dos seus pecados era de uma vulgaridade demoníaca. Assim, Byron viu-se forçado a deixar a Inglaterra, desta vez para sempre. Em 1816 chegou à Suíça, onde se encontrou com o poeta Shelley, de quem se tornou amigo devotado. Aí conheceu uma cunhada de Shelley, uma tal de Claire Clairmont. Encontrou-a, desprezou-a, amou-a e depois deixou a ela e à filha que nasceu dessa malfadada paixão e que viria a morrer na infância. Shelley, muito ajustadamente, descrevê-lo-á como um poeta por distração e pirata por vocação. Poeta por distração e pirata por vocação. A sua extensíssima lista de conquistas, entre mães de família, donzelas e prostitutas, não foi mais senão uma forma que procurou tornar a vida suportável para se esquecer de si próprio, numa orgia de sensações, ainda que para isso tivesse de deixar um rastro de sofrimento à sua volta. Byron era, no fundo, um ser demasiado sensível e amargurado, que se procurava ocultar dos olhares alheios com uma perversa máscara de rebeldia e de crueldade. Nunca se ajustou à vida. Testava qualquer espécie de convenção, de opressão ou coerção, e apesar de tudo, durante toda a sua existência, batalhou pelos desprotegidos, planeou revoluções, intentou derrubar os tiranos e emancipar os que se deixavam escravizar pelos cânones sociais, ainda que quase nunca tivesse esgrimido de outro modo, a não ser através da escrita. Em outubro de 1816, partiu para Roma, Itália, onde permaneceu 1 ano, e depois para Veneza, onde se fixou nos 2 anos seguintes. Na Itália, entregar-se-ia a uma deliberada vida de libertinagem. Seria em Veneza, no ano de 1819, que conheceria a condessa Teresa de Guiccioli, uma mulher imponente, sedutora, alheia às opiniões públicas, 3 características que faziam dela a amante ideal para o poeta. Sob o olhar complacente do conde Guiccioli, entregou-se a esta mulher, amando-a desenfreadamente. Parecia, afinal, a Byron haver encontrado a felicidade que buscara toda a vida. Algumas das suas melhores obras datam deste período, entre elas a principal, Dom Juan, onde exprimiu genialmente a sua complexa personalidade. Este longo poema satírico foi escrito durante os apaixonados e tempestuosos dias passados no palácio dos Guiccioli, onde se instalou como se fosse membro da família. Esta paixão durou até à sua morte, 5 anos depois, em Missolonghi, na Grécia. Em 1823, também desgostoso com a morte trágica de Shelley e pretendendo tomar parte na batalha pela independência ameaçada dessa velha pátria de todos os artistas, partiu para a Grécia. O poeta, de saúde já bastante abalada, sucumbiria a um ataque de febre provocado pela malária. Contava então apenas 36 anos e uma vida cheia. Gratidão, fique bem, até à próxima.